E Grande. aí, Caseiro? Tudo bem Fala, contigo? Rovai, satisfação revê-los, prazer estar aqui com você, com a comunidade aí. Você está bem, Rovai? Foi dar uma passeada aí, descansou o corpinho, a Zé, patroa. Tudo bem, André? Como vão vocês? Prazer estar aqui com vocês, com a nossa comunidade. Que legal. Vamos. Ano novo, vida nova, ano maluco que a gente espera aí pela frente, né? Vamos ter eleição, vamos ter Copa do Mundo, estamos tendo Olimpíada de Inverno, importante aqui no nosso país, né? Tem muita neve aqui lá no Nordeste, no Ceará, então nós temos muitos atletas, sensacional isso. Então, acho engraçado e tem muita gente assistindo, né? Eu, pelo menos, eu não vi nada. Eu não tenho nenhum interesse por Olimpíada de Inverno. Não, eu acho lindo a patinação artística no gelo. Acho tão lindo, acho lindo. Não, cara, eu acho tudo lindo, acho o esporte fabuloso. É uma coisa que não tem nada a ver com o nosso país, né? A gente tem que, quer dizer, as pessoas que são brasileiras e estão competindo não moram aqui, não são daqui, porque nós não temos neve aqui, assim, ao ponto, né, de propiciar esse tipo de esporte. Mas, de qualquer maneira, eu sou um cara esquisito mesmo. De qualquer maneira, estão fazendo enormes propagandas, né? Pô, Olimpíada de Inverno, caramba, que interessa a Olimpíada de Inverno. Mas o importante é a gente entender que vai ser um ano complicado, né? O Rovaizão já está começando as coisas acontecerem. Nos preparemos, vamos nos preparar, porque certamente será um ano absurdamente complicado para todos os progressistas desse país, né, cara? Com certeza. Mas é isso. Caseiro, eu queria começar te perguntando sobre esse investimento bilionário do governo federal no Instituto Butantan. Essa semana a gente teve, né, o evento onde o presidente Lula anunciou e fez uma defesa da pesquisa, da inovação, da ciência, né? E um investimento inimaginável, né, num governo Bolsonaro, 1,4 bilhão, no Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo, sem a presença do Tarcísio. Queria que você comentasse esse investimento tão importante. Olha, então, isso aí é absolutamente sensacional. Eu queria, aliás, registrar, acho que já tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre alguns aspectos disso, mas isso mostra realmente, né, quem é esse governador. Ontem eu falei na minha fala na Câmara dos Vereadores sobre isso, né, sobre o Tarcísio, pedágio, né, que na verdade, o total desrespeito, né, para você ver a questão republicana desses caras. Veja, o Lula esteve no Instituto Butantan, junto com o nosso ministro da Saúde, junto com o presidente, aliás, que meu amigo, fizemos residência junto com o grande Esper Calas, que é o diretor atual do Instituto Butantan, dando 1 bilhão e 400 para a gente sintetizar a IFA de vacinas absolutamente fundamentais, como de coqueluche, do HPV, além de investimento para a vacina brasileira, que eu já falei aqui, é um dos maiores feitos de todos os tempos da medicina brasileira, certamente digna de um prêmio Nobel, eu espero que eles lembrem isso no futuro. É a primeira vacina em dose única para a dengue, que é uma doença que pode ser causada por 4 variedades do vírus da dengue. Nós tínhamos umas vacinas que eram de 2 doses, com uma eficácia. Essa vacina é dose única, com uma eficácia de maior que 80%. Lula esteve lá e, obviamente, sem a presença desse governador, que é um mequetrefe, né? É um cara absolutamente desqualificado. Eu espero que São Paulo dê a resposta para ele, mande ele de volta para o Rio de Janeiro, que é onde ele é, porque é inaceitável isso, né? Quer dizer, o cara tem tempo para ir lá na Papuda, ir lá visitar um delinquente maior, né? Um cara totalmente desqualificado, e não estava num evento tão importante para o estado de São Paulo e para o Brasil. Aliás, lembremos que esse Instituto Butantan é aquele mesmo, né, que o Dória queria privatizar, e acho que está na antena desses caras privatizar. A importância da ciência brasileira, a importância
que a gente tem do Instituto centenário, como é o Instituto Butantan, né, para a ciência brasileira. Então, cara, é inacreditável, incrível como a gente avançou na ciência brasileira em alguns aspectos, e desafortunadamente tivemos isso que você falou, né? O Lula lá dando 1,4 bilhão para a produção dessas IFAs, a presença do governador, que provavelmente acha que isso tem pouca importância, né? Que é uma coisa tão importante para o nosso país, para a soberania do nosso país, que é vacina, ciência e qualificação desses cientistas, né? Realmente é vergonhoso. Cada vez mais eu me surpreendo com esses caras, né? Mas, enfim, é vida que segue. O Caseiro, como é que você acha que vai ser o debate dessa eleição do ponto de vista da área de saúde? Você acha que a saúde vai ser um tema da eleição ou a gente vai ficar discutindo muito mais segurança pública e outras áreas, porque o governo Lula conseguiu melhorar um pouco na área de saúde, ou você acha que ainda o cenário é complicado e é preciso avançar muito mais e isso vai repercutir no processo eleitoral? Cara, é uma excelente pergunta. Eu estava te ouvindo aqui minutos atrás, estava até acabando de arrumar uma aula aqui que eu vou dar mais tarde. Eu acho, que o grande tema, não tenha dúvida, e eu concordo com você inteiramente. Eu não concordo com tudo com você sabe disso, mas são discordâncias pequenas, felizmente, e democráticas. Mas o tema vai ser a segurança, né, Rovai? Eu acho que o tema dessa eleição vai isso, e esse movimento das armas já estão aí dentro desse nicho, né? Esse movimento de tantos deputados que foram lá conhecer aquele sistema lá do Bukele, que é um ditador, né? Quer dizer, que não respeita nada de direitos humanos, de nada, né? Põe as pessoas em cadeias, que dormem em plataforma, sem um colchão, sem um lençol, sem nada. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? E os caras acham isso maravilhoso. Não acham para esse presidente que está em cana, né? O cara está no lugar de 50 metros, tal. Isso eles acham que estão contra os direitos humanos, são a favor dos direitos humanos, mas para bandido eles acham que tem que ser eliminado. Então, acho que o grande tema vai ser, do meu ponto de vista, a questão da segurança, né? Essa questão da diminuição de maioridade penal, essas coisas que são redundantes, né? Agora, eu queria fazer uma ressalva aqui, não sei se os nossos amigos que estão nos ouvindo, você, Adri, concordam, e é o que eu falo, viu, daqui de Santos, né, que nós temos um secretário de saúde que é um advogado, um cara muito gente boa, mas não é do ramo. Eu não tenho dúvida, e eu quero ouvi-los, é que a ida do Padilha para o Ministério da Saúde deu um novo pique, né, para a saúde. É um cara do ramo, conhece, né? Então a gente pode ver, não desfazendo a ministra anterior, que é uma grande técnica, acho que arrumou a questão de saúde, que estava a terra arrasada, mas, obviamente, ele começa a valorizar coisas que são importantes, né? A questão da vacina. Você sabe que o Brasil, as pessoas têm que saber disso, disponibilizou, a partir de agora, uma vacina de um vírus que chama-se vírus sincicial respiratório, que é uma das maiores causas de mortalidade em recém-nascidos, que é uma doença chamada bronquiolite, né, uma doença que cursa com insuficiência respiratória em crianças entre 6 meses e 2 anos. O Brasil incorporou esta vacina para gestantes, né? Então, todas as gestantes vão ter acesso a essa vacina, porque a gestante, quando toma a vacina ao final da gestação, ela cria um anticorpo que passa para o recém-nascido. Então, esse ano, podem apostar, vamos ter muito menos casos de bronquiolite, incorporado pelo Ministério da Saúde. A vacina da dengue, a questão dos mais médicos, especificamente dos especialistas. Eu tive numa policlínica aqui, vai surpreendente, sensacional. Eu tenho ido em todos os serviços de saúde. Fui numa aqui na Zona Noroeste. Conheci uma médica em Santos, veja, Santos não precisa, mas tem lá uma médica, 2 do programa Mais Médicos, policlínica, tem radioclube. E aí, eu conversando com a menina, eu falei que você acha? Falei, nossa, é maravilhoso.
eu ganho 15 mil reais. Inclusive, eu passei no concurso para a prefeitura e nem vou aceitar, porque, na verdade, eu vou ganhar menos por 40 horas do que eu ganho no programa Mais Médico, e ainda tem uma ajuda do Ministério. Veja, e aí você vê esses boçais, né? Conselho Federal, Associação Paulista, os caras fazem uma enorme crítica. Primeiro, até que Santos, uma cidade que tem 1,2 bilhões de orçamento para a saúde, praticamente o mesmo orçamento dos municípios aqui em volta. Precisa de médico da família do Ministério? Mas até aí tudo bem. Mas veja o depoimento da menina, eu fiquei impressionada. Ela falou, nossa, eu ganho muito bem, estou feliz aqui fazendo medicina da família, essa comunidade carente, e não vou aceitar, porque passei no concurso público se me chamarem, porque eu vou ganhar menos da prefeitura do que eu ganho no programa Mais Médico, só do governo federal. Então, para aqueles que não conhecem, é o que eu sugiro sempre lá, é necessário estudar, é preciso ler, preciso entender antes de falar as coisas, né? Então, eu acho que essa pauta da saúde vai... Agora, é muito difícil, né, Rovai? Com todas as dificuldades que nós temos, que são muitas no SUS, né? É difícil você traçar muitas críticas desse sistema de saúde. Um exemplo, eu não vou citar, mas eu tenho um amigo meu que, por exemplo, foi passear na Inglaterra e a esposa dele foi mordida por um certo bicho lá, ele ficou cerca de 4 ou 5 horas esperando. Na Inglaterra, é isso que você espera para ser atendido. Isso só acontece aqui. Então, quem não conhece o SUS que pode falar mal dele, porque o SUS é uma das coisas mais impressionantes desse país. Não existe nenhum programa no mundo, um país com mais de 100 milhões de habitantes, que tem um sistema de saúde gratuito, público como o nosso, um país que mais faz transplante, o segundo país ou terceiro, dependendo, que mais transplanta no mundo, né? Então, assim, eu acho que o tema da saúde é sempre um tema, porque ela sempre tem problema. Ainda que, só terminando aqui, né, estou tergiversando aqui um pouco, mas assim, né, viajando um pouquinho, mas só para entender. O SUS ele tem uma lógica tripartite. Então, o SUS não é só verba e só governo federal. O SUS tem dinheiro e é obrigatório por lei do Estado e do município, né? Então, na verdade, o que a gente vê é que as gestões, quando você tem um governo comprometido municipal, o sistema de saúde funciona de uma maneira muito boa. Então, o que eu acho assim... E outra terceira questão, do meu ponto de vista, que é um enorme problema, eu acho que isso falta ainda, viu, Rovai? Eu digo uma coisa revolucionária, por exemplo, como foi o CIEPS, do grande Brizola e do Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro. Eu acho que aquilo, cara, não pode morrer nunca. Essa concepção, essa ideia de a gente trabalhar de uma forma pesada, com escola de período integral, principalmente no ensino fundamental. Esse vai ser o grande divisor do nosso país, como foi em outros países. Então, assim, eu acho que o primeiro tema vai ser segurança, não tenha dúvida disso, né? Com essas barbaridades que a gente já tem ouvido, né? E a saúde e a educação, vai, elas sempre... E a coisa de corrupção, né? Que vão querer empurrar uma série de coisas que são atribuídas a eles próprios, ao próprio governo federal, que não teve absolutamente nenhum escândalo, né? As descobertas que tiveram já vêm do governo do cara, que foram descobertas agora. Mas eu acho que o grande tema vai ser segurança, viu, Rovai? Eu não sei se você tem essa impressão também, queria te ouvir. Sim, tenho. Vou fazer o Fala Rovai, inclusive, sobre isso hoje, mas dando um cacete no atual ministro da Justiça, que veio com um papo furado, a gente tem que mudar a maioridade penal, tem que ter plebiscito. Então, esse meu Fala Rovai vai direto lá, como direto no queixo desse ministro que eu nunca tinha ouvido falar. Lesco, concordo com essa sua fala. Veja, podemos nos surpreender, mas eu também nunca tinha ouvido falar nesse camarada aí. Vamos, sei lá, deve ter uma lógica na escolha do Lula. Eu espero que surpreenda você e todos nós positivamente, mas eu realmente nunca tinha ouvido falar nesse cara e eu acho que de começo já está entregando coisas esquisitas aí, né? Que eu acho que esse discurso, essa falinha, não cabe, não, né? Diminuição de maioridade penal, isso aí é um discurso que não é o nosso discurso, não, e a gente tem que ser incisivo nisso, né? Com certeza.
Grita. Olha só, tem a Zoroastra aqui. Por falar em segurança pública, cansei de falar que deveriam contratar a Andréia Gonçalves, grande André, que está aqui às vezes, para apresentar o programa Policial Democrático e Popular na TV Brasil, e eis que contratam o Datena por 1.400.000, né, Datena na TV Brasil. Muitas críticas, né, a essa decisão, até dentro da IBC, né? E né, gente? Tem uma coisa que você tem alguma pergunta para o Caseiro? Pode falar. Não, tem um tema aí que rodou bastante, deu manchete em vários sites ontem, anteontem, uma decisão da Anvisa falando sobre a questão dos medicamentos tipo Mounjaro, Ozempic e tal, alertando para mortes por si suspeitas de mortes, se não me engano, 6, por pancreatite desses medicamentos, e que teria tido um alerta mundial da Inglaterra. Por outro lado, tem no Congresso brasileiro está sendo votado a quebra de patente desses medicamentos, e o Padilha já se mostrou contrário, porque ele disse que ele segue a OMS e que vai esperar que um desses medicamentos, a patente teria que ser renovada em março. Então, ele não renovaria nessa, já tem pesquisa. Como é que está esse debate? Porque virou meio que uma febre isso, o uso desses medicamentos, principalmente na classe média alta, Caseiro. E eu me surpreendi com o estardalhaço que foi feito para 6 casos suspeitos. Eu falei assim, porra, da onde vem isso? Quais os interesses por trás? Porque, em geral, para 6 casos suspeitos, você não fala nada. Puta, vai, é maravilhoso. Eu acho que esse é um tema do momento, né? Eu acho que a gente tem que pensar 3 coisas nisso aí que são fundamentais, né? Primeiro, a beleza dessa descoberta. Esse medicamento, né, que são os análogos da GLP-1, aliás, descobertas que vêm da pesquisa de base, né? Você sabe que essa descoberta ela remete a um dragão, que me parece que da ilha de Madagascar, da saliva desse dragão, isolaram essa proteína, que é um análogo estável do GLP. GLP é uma molécula que nós produzimos, né? Quando a gente come, a gente produz GLP-1, que vai no sistema nervoso central e indica, ó, está saciado, você está bem alimentado, e retarda o esvaziamento gástrico. Então, isso te dá uma sensação de plenitude, e você, obviamente, come menos. O medicamento não foi feito com essa finalidade, ele foi feito com a finalidade porque é um medicamento que tem uso em diabéticos, que é sensacional essa lógica, né? Porque ele aumenta também a secreção de insulina. Então, veja só, primeiro essa questão. Segundo, a empresa que desenvolveu primeiro esse remédio, primeiro GLP, análogo, eu já comentei aqui que chama a atenção disso, foi a Nordisk, que é uma empresa norueguesa. O valor de venda na Nordisk é maior do que o PIB da Noruega. Você vê o que esses caras fizeram, né, em termos de economia. Eu digo que metade do planeta Terra come demais, metade do planeta Terra passa fome, né? E tem que tomar remédio para diminuir a fome. É uma contradição que é insana. O Mounjaro é de uma empresa que chama Lilly, que é uma empresa americana, que, na verdade, ele é uma droga que tem 2 substâncias lá. Ele inibe mais ainda, normalmente, a fome, né? Porque são 2 hormônios, 2 moléculas que fazem parte do Mounjaro. O que você falou é brilhante. Pessoal, todos os remédios têm efeitos adversos. Se você tomar um AS, você pode fazer um sangramento digestivo alto com um comprimido de aspirina, né? Todo remédio tem efeito adverso. Que você vai lá, vê na bula. Vai ler a bula do medicamento. Se você ler, você não toma. Então, veja só, inclusive, a pancreatite está na bula. Veja, a empresa foi objetiva, falou, está na nossa bula, escrito, né? Efeito adverso possível é a pancreatite. Agora, diante da
quantidade de pessoas que tomaram e estão tomando esse medicamento. Você ter 5 casos de pancreatite entre nós aqui, né, é praticamente nada. Todas as drogas têm benefícios e têm risco, e você pesa isso quando você vai utilizar uma terapêutica no indivíduo. Todo remédio é passível de ter efeito adverso, inclusive comida, né? Por exemplo, a minha mulher é alérgica a látex. Não sei se vocês sabem, por exemplo, aqueles pelinhos do pêssego, do kiwi, eles compartilham o antígeno do látex. Então, ela é alérgica também ao pêssego, ao kiwi, a outras, como chama, maracujá. Veja, é alimento, mas tem gente que se tomar vai ter. Minha filha é alérgica a camarão. Se eu comer camarão, já teve na minha frente aqui o edema de glote. Se eu não tivesse adrenalina aqui. Então, vê, tudo pode dar efeito adverso e tem que ser pesado. É por isso que quando o indivíduo toma um medicamento desse, ele tem que pesar os benefícios e os riscos. Mas é absolutamente desproporcional a ênfase que estão fazendo diante de tão poucos casos, né? Eu não vi absolutamente nenhum, e com isso milhares de pessoas, né? Uma epidemia do uso desse medicamento, e é surpreendente. O que tem de interessante nisso é que saiu uma publicação há um mês atrás, mostrando que as pessoas que tomam esse medicamento, quando param, na verdade, elas retomam o peso muito rapidamente, dentro de um ano pós-parada. Então, veja, tomar esses medicamentos com o intuito de perder peso, sem associar a outros fatores, né, como mudança de estilo de vida, alimentação adequada, atividade física, é furada. Porque ou você fica tomando direto, se você parar, você retoma o teu peso, que era o teu peso de base, que essa é a grande questão, viu, Robai? Mas eu não sei se eu dei só um panorama, porque é legal. Não, acho que é importante, porque agora eu fiquei imaginando que deve ter algum interesse por trás disso econômico, né? Para a coisa ter bombado tanto. Será que eles não teve um concorrente aí? Eu sei lá, eu sempre fico de olho nisso. Mas não tenha dúvida que, obviamente, talvez, né, o fogo foi lançado por outros que, na verdade, vão querer implicar. Porque, veja, praticamente, né, todo mundo estava usando o Ozempic, que é a semaglutida. O Ozempic, que é da Nordisk, que é norueguesa, foi lá para baixo. Quer dizer, hoje só se fala em Mounjaro, que é uma molécula mais avançada, porque, na verdade, são 2 moléculas num só medicamento. Então, eu acho que isso é a questão, né? Existe, o que a gente está falando, a indústria farmacêutica, ela só perde para a indústria bélica. A indústria farmacêutica tem um faturamento maior do que a indústria petrolífera. Então, veja, a capacidade de barganha dessas empresas são monstruosas. Tanto é que você ficou mais de 60 anos, a indústria, por exemplo, né, do tabaco, né, mostrando alguns estudos que mostraram que o cigarro não fazia mal, que não tinha a ver com câncer. Então, economia, o dinheiro que move a humanidade. Como eu dizia ao Nelson Rodrigues, né, o dinheiro compra tudo, inclusive um amor verdadeiro. Essa não é macho, né? O Nelson Rodrigues, não fui eu que falei, só uma brincadeira à parte aqui. Ô, Caseiro, deixa eu fazer mais uma pergunta, Adri. Estão saindo vários medicamentos aí da OMS, autorizados pela OMS, relacionados à cura do câncer nos últimos meses. Aí tem algo sendo especulado, que eu não sei se é na linha da teoria da conspiração, de que isso teria relação com o fato dos Estados Unidos terem parado de investir na OMS e parado de controlá-la ao mesmo tempo. São 2 perguntas numa só. A primeira, o que você sabe desses medicamentos em relação ao câncer, se eles vão ter, se a gente pode nutrir esperança mesmo em relação a isso, até câncer de pâncreas, né? Parece que teve um avanço aí. E segundo, se essa coisa dos Estados Unidos aí tem alguma relação mesmo ou não.
Olha só, boa pergunta. Só voltando lá atrás, eu esqueci de falar uma coisa que você perguntou. Todo medicamento, quando uma empresa desenvolve um medicamento, obviamente patenteia você tem um período, né, que você tem uma garantia internacional de não fazer cópia, ainda que sobra cópia já do Mounjaro, do Ozempic em todo lado, você compra isso aí, Paraguai, à vontade aí, muitos desses que têm dado problema. E o patente vence, tem um período, né? Após esse período, as empresas podem começar. E a China ainda faz isso. Inclusive, existe uma empresa nacional que diz que já está com toda a linha de produção do Mounjaro, no semaglutida também, preparada. É só essa patente cair, eles vão começar a fazer, obviamente, por um preço muito mais barato, né? Imagine só o que isso não vai levar de dinheiro, né? Então, todo medicamento tem uma patente, porque é o investimento da empresa por um período, esse patente vence, e você pode copiar ele à vontade, que é o que a gente chama de medicamento genérico. O genérico nada mais é do que a cópia do medicamento que foi adequadamente formulado, estudado. Isso é absolutamente fundamental, esse entendimento. Na questão do câncer, é uma das histórias mais impressionantes. É porque quando a gente fala em câncer, a gente tem uma ideia de que todos os cânceres são a mesma coisa. Fala, tem um câncer. O câncer, os cânceres são completamente diferentes de dezenas de aspectos. Para você ter uma ideia, você tem cânceres que têm indução por vírus. Os vírus são um dos maiores oncogênicos da humanidade, só perde para o tabaco. As substâncias do tabaco, eles são indutores de processo tumoral. O HPV. O HPV é o principal causador do câncer do colo do útero, que, aliás, temos vacina, né? Inaceitável um pai não levar uma criança para tomar vacina, que, aliás, está liberado entre 9 e 14 anos, e o Brasil estendeu para todos os jovens até 19 anos que tomaram vacina. Veja, inaceitável um pai não dar uma vacina para aquele câncer, que é o terceiro câncer hoje que mais mata as mulheres, que é o câncer do colo do útero, que é ligado ao HPV, que é o papiloma vírus humano. E você tem outros tipos de câncer. O câncer, muitas vezes, tem a ver com localidade também. Você vê, o câncer de pâncreas é um terror, porque é um câncer que pega uma região muito delicada, que é justamente onde tem a secreção de vias biliares, duto pancreático, essas enzimas pancreáticas. Então, o que eu quero dizer é que existem diferentes mecanismos fisiopatológicos de câncer. Então, os cânceres não são iguais. Então, achar, tem um medicamento, não existe isso. Não existe. A grande revolução no câncer foi o surgimento de umas drogas que são chamadas anticorpos monoclonais. Né? Todo mundo já deve ter ouvido alguma vez falar, né? Tudo que termina com MAB, indulixumab, infliximab, rituximab, tudo que termina com MAB, anticorpo monoclonal, essa aí é a galinha dos ovos de ouro da indústria farmacêutica atualmente. Né? Então, veja só, é exatamente essa questão que é fundamental. E hoje, para todas essas doenças, você tem anticorpo monoclonal, que são absurdamente caros ainda, muitos deles. Então, você tem tratamentos específicos. O que é um anticorpo monoclonal? É um anticorpo que vai direto naquela célula tumoral. É como se fosse um míssil teleguiado que vai encontrar aquela célula, porque a célula tumoral ela expressa na sua membrana marcadores proteicos diferentes das células normais. Então, você produz um anticorpo monoclonal. Um anticorpo é uma molécula de defesa que ela vai, você injeta no teu corpo, ela vai teleguiada e vai se fixar naquele tumor e vai propiciar ele a ser fagocitado e eliminado. Então, a grande novidade é essa. Mas essa ideia, vejo todo dia isso, a China descobriu a cura do câncer. Não existe uma cura para o câncer como um todo, né? Então, existe questões individuais para tumores individuais. Mas o progresso hoje na oncologia é absolutamente surpreendente, né?
Mas a grande descoberta da oncologia não é o tratamento, mas sim a prevenção, que ninguém fala, Rovai. Já falamos aqui. Tem um estudo em inglês do NIH de segmento durante 10 anos, pessoas que fazem 150 minutos. 150 minutos. 6, 12, 18. 2 horas e meia de atividade física por semana. Vou repetir, publicado. 2 horas e meia de atividade. Tem uma redução de 70% do risco de câncer em 10 anos. Então, veja, para que estamos procurando? Nós já temos aqui a prevenção do câncer. Façam atividade física, se alimentem adequadamente, evitem alimentos ultraprocessados. É simples, parece difícil, mas não é. Então, eu acho que esse é o grande recado que a gente teria para estar dando aqui, né, Rô? Muito bem, temos perguntas e tem um vídeo do Zaratini. Olha aí, o Zaratini veio aqui e falou de ti ontem, Caseiro. Tem aqui, vamos tem muita gente querendo falar com o doutor Caseiro. A gente, aliás, viu, rapidamente, vamos você falar, eu gosto de falar com você, porque a gente aqui, para você aqui, eu sou um vereador do PT, vocês sabem disso, né? Mas a gente tem problema internamente, tem muito problema, tem. É absurdo, não dá para falar mal do Lula, do governo PT, que aliás fez 46 anos ontem, viva o PT, né? Segundo a nossa querida jornalista lá, o Lula era um player fora do jogo, o PT já era, o PT continua aí firme e forte. Mas o que eu quero dizer, a gente precisa trabalhar numa melhor interlocução dentro do partido, porque tem muita gente boa, com muita capacidade de poder ajudar, e às vezes a gente tem uma dificuldade nessa interlocução. Mas quando chega período de campanha eleitoral, aí todo mundo aparece de uma forma vigorosa e perto. Mas é isso, nós estamos juntos e vamos fazer a diferença nessas eleições aqui, sem dúvida nenhuma. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos ao vídeo. Acreditando, Renato. Fala aí pro vereador aí de Santos, para ele deixar de ser bobo, porque ele pode virar deputado federal nessas ondas, viu? Porque a onda é assim. Não, eu não sei se ele fala. Eu não sei se ele fala isso como de uma maneira orgulho. Fala assim, o negócio é combinar com os russos, né, cara? Fala assim, imagina, cara. Ele quer que você saia deputado federal. Eu tenho conversado muito aí, vou ter uma conversa na segunda aí com o Kiko, conversei com o Padilha, que na verdade querem que eu saia deputado federal aí também. Eu acho que até para ter uma briga aqui dentro da nossa região, né? Nós temos uns deputados federais aqui que não representam a nossa cidade, é uma vergonha, né, o que nós temos aí, né? Mas eu já estou mais velho, eu tenho 63 anos, já tenho moçada muito mais jovem, mas a gente está pensando, eu já falei aqui, tenho insistido, viu, Rovai, tenho falado que é mais fácil a cobra fumar do que eu sair candidato. Mas às vezes ela fuma, né, cara? Às vezes ela fuma. Fumou na Segunda Guerra Mundial, que é uma das histórias mais bonitas do nosso país, né? Que todos conhecem aí, né? Que a imprensa argentina falou que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra. O Brasil entrou e o símbolo foi a cobra fumando, né? Sensacional essa história. Então, às vezes a cobra fuma, quem sabe? Vamos deixar as coisas. Aí, a audiência que está em outras cidades do estado de São Paulo vai poder votar em você, Caseirão. Não, eu acho, viu, vai com muita sinceridade, não tenho essa pretensão, mas eu acho que falta, por exemplo, médicos, né? Eu pergunto para vocês, estão nos ouvindo aqui, um de esquerda, um médico que nós temos lá representando, né, dentro de uma categoria ou dentro de uma condição tão importante que é a questão da saúde das pessoas, né? Eu pergunto para você, Dri, Renato, a comunidade está nos ouvindo aí, fala o nome de um médico que está lá, que efetivamente nos representa, que está levando sugestão, discussão. Tem milhões de propostas possíveis, né? Que às vezes eu faço essas propostas aqui na Câmara dos Vereadores e passa justamente por uma questão que é desvio de finalidade, porque são coisas que estão no nível federal, que podem ser mudadas, né? Então, é fundamental a gente ter pessoas qualificadas lá, se não eu, né? Que nós fiquemos atentos, escolher pessoas qualificadas para melhorar
esse congresso, porque, cara, quando a gente assiste aquilo lá, né, vai ter uns caras lá, né, Gaib, não é normal, aquele cara do bonezão, pelo amor de Deus, cara, né, a gente precisa, já não se trata nem de ser direito, precisa de gente qualificada, cara, que trabalhe pelo nosso país, né, que pense no nosso país, não fique o tempo inteiro lá lacrando. Então, é uma coisa que eu estou pensando, deixo claro aqui, em primeira mão, estou pensando, isso não é uma posição fechada, estou conversando, e é uma possibilidade, sim, até para a gente dar. Tão ruim o cenário de representantes a deputado da nossa região, que eu acho que a região merece alguém mais qualificado. De repente, eu repenso a minha ideia e saio candidato. Mas a gente ainda tem um pouquinho de tempo aí, né? Ô, Caseiro, tem mais alguma coisa? Tenho manifestações do chat, mas você pode falar? Não, pode. A Mégipa Iragim diz: traga sempre o doutor Caseiro, é muito bom ouvi-lo, a gente aprende muito, né, com o doutor Caseirão. A Maria diz: doutor Caseiro, as sessões da Câmara Municipal de Santos já começaram, espero encontrá-lo na Livraria Realejo no dia 27. O que vai ter lá dia 27? Também, eu vou, hein? O que vai ter? Eu vou sempre na Realejos, que é o lugar de me encontrar é lá. Aliás, tive essa semana, até um detalhe interessante, você me permita falar aqui, aliás, estou convidando a todos, inclusive o senhor e a patroa, eu acho que eu não sei o dia certo, acho que é no dia 6 de março, nós vamos entregar um título de medalha Brás Cubas, a mais alta honraria da Câmara Municipal, para o grande Pepe, está aqui, eu até comprei uns livros aqui do Pepe. Legal. O Canhão da Vida, inacreditavelmente, fez 90 anos no ano passado, 91 anos está vivo, nunca tinha recebido uma homenagem da Câmara dessa cidade, vergonhosamente, né? Então eu vou dar essa homenagem para o Pepe, vai ser uma grande festa aqui, convocando os santistas, né, para que a gente possa dar essa homenagem para o Pepe, que é muito legal. Quando ele lançou esse livro aí, eu fiz uma entrevista longuíssima com ele, eu e o Glauco Faria, que também é santista, ficamos ali com ele, era na época da Copa, agora eu não lembro que Copa era, fizemos ali naquele andar de cima da Realejo, tem o... Ah, sei, que legal, que legal. Estamos ali 3-4 horas batendo papo com o Pepe, o cara tem histórias maravilhosas. Não, tem. Eu estou juntando umas histórias, até porque eu vou fazer, óbvio, um discurso. Eu estou olhando para o lado aqui, eu não sei onde está. Eu comprei os 2 livros, que um é aquele Pepe o Canhão da Vila, né? Tem umas histórias dele que são absolutamente sensacionais, né? Um cara que tem um baita bom humor, 91 anos, se confunde com a história do Santos Futebol Clube. Se vou passar um currículo desse cara, eu vou passar a sessão de 2 horas lá. Então é uma beleza ver isso, né? Um cara tão brilhante, tão importante. Eu acho que eu vou dar essa homenagem digna para o nosso querido Zé Macia, nosso Pepe, o Canhão da Vila, esse homem que o tal do Banks lá, o inglês, goleiro, que bateu uma falta lá do meio do campo, falou assim, pode tirar a barreira, não precisa de barreira não. Ele meteu uma cacetada lá que o goleiro está até hoje, ele não se mexeu, está até hoje esperando para ver a bola, né? Então o Pepe é fabuloso e quem tiver aí for de Santos, vamos fazer essa homenagem para esse querido Pepe aí, né? É isso. E temos também a Ana Lúcia, que diz: eu uso Voegov para diminuir minha glicemia e foi minha endocrinologista que passou. Fiquei preocupada com essas notícias, o que faço? Bom, ouve aqui, o doutor Caseiro deu uma aula aí sobre... Não, o Voegov é uma abordagem da semaglutida oral, né? E é sensacional, não tem essa, pessoal. Todo remédio tem efeito, os efeitos adversos são mínimos diante da revolução que esses remédios fizeram na medicina. Toda substância tem efeitos adversos possíveis, mas são mínimos diante dos benefícios. Isso que é importante, né? E temos mais um superchat do LC Reis, que diz: o fisiologista Jean Labarre começou tudo em 1932 com a descrição das incretinas que 9 décadas depois sabemos hoje são o GIP e o GLP-1. Persigo isso desde iniciação científica entre 1975 e 1976. Olha só que legal. Maravilhoso, vamos ter uma aula aqui. Esses hormônios são chamados incretínicos, é exatamente isso, é maravilhoso, muito bem lembrado.
esse é um dado, vê que a pesquisa de base, os caras viam que, olha que sensacional isso, que quando você injeta a insulina, ou você injeta a glicose direto na veia, você aumenta um tanto a insulina. Porém, eles viram que quando você come a mesma quantidade de glicose por via oral, você aumentava mais a quantidade de insulina. Então, eles descobriram justamente, se chamaram de efeito incretínico. Então, quando você come, você tem estímulos no estômago que produzem esse GLP-1 aí, chamam de efeitos incretínicos. Essas drogas são chamadas drogas incretínicas. Sensacional, que começou lá atrás, tudo começa com pesquisa de base. Viva a ciência! Viva a ciência que faz tanta revolução na nossa vida, né? Nós vivíamos 35 anos no começo do século passado, em 1900, em São Paulo. Hoje a sobrevida média é 80 anos, né? Viva a ciência, viva o conhecimento. Viva a ciência, a pesquisa, as vacinas, né? Caseirão, muito obrigada, viu? Obrigada pela entrevista aqui hoje. Até a próxima. Uma honra aí, a gente se vê aí, o carnaval, vou passar aí para a gente conversar um pouquinho, carnaval. Vamos estar aqui, Caseiro. Vamos estar aqui com seu amigo Dani e Vanessa. Carnaval é ficar quietinho aqui, a gente vai se encontrar com certeza aí. Um beijo, Rovai, Dri, querida comunidade maravilhosa, uma honra estar com vocês todos. Fiquem todos na paz. Valeu. Tchau, tchau.